como que eu virei pastor, né, cara? Eu creio que na verdade, eu não queria ser pastor, né? Nunca almejei por isso. Não sei a história do pastor Antônio, mas foi uma coisa que eu nunca procurei, nunca quis. Eu cresci em um lar espírita. Meu nome é Jorge, porque meu pai era devoto de São Jorge, né? Sim. Então, quando eu falo Andrioli, é pelo sobrenome, não é indo contra, porque Jorge da Capadócia foi um baita de um cristão, né? Ele Sim. morreu devido ele era contra a idolatria, né, no Império Romano. Então, se tu ler a história de Jorge da Capadócia, tu fala, eu quero ser um crente como esse cara, né? É o pessoal que muitas vezes não estuda e demoniza algumas, né? Então, meu nome é Jorge, porque meu pai era devoto de São Jorge. Então, eu cresci na Umbanda do nascimento até os 13 anos. Eu fui um bandista. E com a minha mãe mesmo, de fazer trabalho, né? As rodas. Praticando mesmo, né? Praticando, era praticante, o bandista praticante. E dos 13 aos 23, eu fui kardecista de Allan Kardec. Frequentei a escola do Ismênia de Jesus, que é um dos maiores centros espíritas, eu acho que nível América Latina, que ele é, né, eu acho que é o América do Sul. América Latina não sei, mas a América do Sul, para mim, ele tem escola, eu estudava na escola deles, né? Uma escola que para mim foi uma das melhores escolas que eu já passei na minha vida. Era a escola espiritualista de primeiro grau, Ordem e Progresso, né? Até hoje eu tenho amizade com os professores lá, né? Aprendi até Esperanto, imagina, que é uma língua do espírita kardecista. Daí estudei fiz o primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, pré-mocidade e mocidade, para tu poder virar um líder, para poder abrir mocidades espíritas em outros lugares. Tem um centro espírita em Vicente Carvalho chamado Amor e Caridade, que tinha, não sei se ainda existe hoje, tinha uma mocidade espírita lá que eu que ajudei a fundar. Começar. Entendeu? Então, fazia campanhas, Alta de Souza, Caridade, aprendi muito. Foi uma baita numa escola, e é um pessoal que eu tenho muito respeito, né? Os espíritas, espiritualistas, é um pessoal que muitas vezes o evangélico, por falta de conhecimento, né? Sabe? Pensa que é um inimigo, né? Pensa que as pessoas são inimigas. Tem umas ideias, né, cara? E eu já não, eu já tenho um carinho especial por eles. Às vezes é mais fácil ter mais amizade com eles do que, às vezes, até da minha própria religião. Que a vez me julga, né? Você vê, eu sou cheio todo de tatuado, tatuagem. eu botei lá punk cristão. Ele falou, por que tu não põe pastor? Eu falei, cara, porque pastor tá cheio, Tá cara. cheio. Eu falei, mas por que punk? É porque punk é contra o sistema, que é uma coisa que desagrada ele. Então tem muita coisa. Hoje em dia, no sistema da Gospelândia, eu gosto de falar essa palavra, a Gospelândia, que realmente cansa, cara. Tá chato. Verdade. Eu tava vendo uma pregação de um rapaz lá, até que ele engraçadinho falando, sabe? Mas parecia que ele prega falando com, sabe, professor de escola dominical, falando com criança. Agora vocês vão pegar a Biblinha e vai abrir. E você vai repreender o demoninho. Eu falei, cara, Acho que eu já vi. nada contra o cara. Ele ficou rico, assim, né? Quem sabe se nós fizesse igual ele. Mas tava rico quando eu tava de Batman aqui pregando. Nada contra. Quem não espalha, junta. Beleza. Verdade. Mas é um negócio que, né? É um negócio meio estranho. Eu sou 31 anos no evangelho. Eu me converti, eu era punk. Mas punk mesmo, né? Eu creio que eu fui dos primeiros punks a pisar em Vicente Carvalho. Não existia movimento punk. Eu era de uma banda, não vou falar o nome dela, porque o nome não é legal. Não vai estar pi! Já imagina. Daí eu vou falar pro pastor Antônio, fica levando esses doidos no programa. Era uma banda punk, a gente chegou a abrir pro Ratos do Porão, chegou a abrir pro Lobotomia, Spermogramix, Inocentes, né? Eu fazia parte do cenário punk realmente, né? Festa de Dezembro Negro, Tropa Suicida. Então, quando eu dei baixa da Marinha, que eu fui pro Rio de Janeiro, fui parar na Marinha. A conta gosto, minha mãe fez, e meu padrasto, como ele trabalhava no Porto, eles fizeram ir pra Marinha, e eu sendo filho único, né? Eu sendo filho único, fizeram eu parar na Marinha no Rio de Janeiro. Quando eu dou baixa da Marinha, eu venho morar em Vicente Carvalho, eu morava em Santos. E quando eu chego aqui, eu chego no esquina ali, na época eu tinha o esquina, era um bar, né? Era um boteco, era um bar, o esquina, e tinha uma fonte, e aquele busto de Vicente Carvalho, o poeta, né? Ficava ali. Eu até pintava de vez em quando ele com a cara do Coringa. Já tinha esse negócio. Tava de branco, cabelo dele de verde. Botava um cigarro na boca e ficava a cara do Coringa. Ainda bem que já passou, já prescreveu o crime. Prescreveu, 30 anos já era, né? O crime já prescreveu. Eu era o Coringa antes de ser o Batman, né? E pintava, não, ficava muito legal. Daí eu frequentava ali, e quando eu chego lá com a camisa do GBH,
suspensório, coturno, tinha os cabeludos, me olhando. E era o pessoal do Burial, Sarcastic, Uranus, galera do Uranus, que era o cenário de hard rock. Não existia movimento punk, Vicente Carvalho não tinha. Então eu falei, fiquei amigo dos cabeludos, né? Fiquei amigo dos caras, montei uma outra banda aqui e comecei a andar com esses caras. Nesse meio tempo, eu estava em Vicente Carvalho, um dia passeando, eu olho para um canto e vejo uma morena lá, uma morena, né? Uma morena bonita, né? É o que eu falo, Léo, nosso contato, talvez, primeira, aquele negócio de, amor à primeira vista. Não foi um contato visual, falei, nossa, moça bonita, né? Achei ela bonita e fui conversar com ela, que é a minha esposa, que sou casado há 31 anos com ela. E ela dançava lambada. Não tinha esse negócio, essas punk festas. e a lambada? É, o punk e a bailarina, né? O punk e a bailarina. O punk e a bailarina. Tem até o videoclipe, eu acho que é do Tears for Fears, The Woman Chains, que mostra que um lutador lá, um cara meio se apaixonando por uma bailarina. Se eu não me engano, eu falava, ele parece eu e você aqui. Né? Eu era de gangue. Santos eu fui. Santos Vai vendo tudo em primeira mão, hein? Santos tem uma época que ela tinha gangue, curvão. Ficava no morro, tinha assim, curvão, tinha o curvão do Marapé, tinha o Beco do Gato Preto, a Praça Maldita. Santos era dividido os bairros por gangues. Poucas pessoas sabem disso aí. E eu fazia parte dessas gangues, né? Lá cresci dessa forma, né? Daí quando eu conheci Via Elaine, ela dançava lambada e tudo, ela tinha problemas espirituais, que na época, para mim, eu entendia que eu ia ter que doutrinar aqueles espíritos que agiam na vida dela. Eu levei ela para ajudar na minha religião, que era espírita. Não teve sucesso, não tive sucesso, e na época eu estava começando uma igreja no Guarujá muito forte que trabalhava com libertação. Eu falei, vou tentar os negócios de crente, né? Nem sabia que existia. Eu estava com o quê? 21, 22 anos de idade, nem sabia que existia. Nunca ninguém me evangelizou. Por isso que hoje em dia eu fico assim, nunca ninguém chegou perto de mim. Jesus te ama. Olha, tem uma vida especial. Nunca na minha vida. Olha que eu já tinha morado em muitos Nessa época lugares. já tinha omissão já, né? No evangelho. Sim, cara, eu acho que eles olhavam o meu visual. Ficava com medo, assim, os caras aí, ó, uma cara de brabo, Por isso que grandão. hoje o pessoal fala assim, tu prefere estar numa roda de crente ou numa roda punk? Eu falei, roda punk. Como assim? Sim, porque ali eu vou tentar fazer de tudo para levar Jesus para essas pessoas, né? O pessoal, então às vezes o pessoal tá muito na monotonia, sabe? Casa, igreja, casa, igreja, casa, trabalho, casa, igreja, né? Vamos sair um pouco para fora. Tem muita gente precisando ouvir. E tem muita gente que quer chegar a Deus, quer procurar Deus, né? Então, daí, nesse meio tempo, quando eu vi que ela tinha um problema espiritual, eu falei, tentei a minha religião para ajudar ela, mas não deu certo. Falei, vamos pros crentes. Daí deu certo. Ela foi liberta e eu fiz um voto. Peguei e falei, vou pegar e vou... Um ano. Durante um ano eu vou ler Bíblia. Tanto que eu e ela casamos em 10 meses. Que eu li na Bíblia que eu tinha que casar. Em 10 meses nós estávamos casados, né? Primeiro beijo nela foi dia 1º de maio de 1992, escutando Still Loving You do Scorpions. Lembra de tudo, hein? Ela chega, se ajeitou ali, você falou os detalhes. Aqui é o contrário, né? Aqui é o contrário, né? Daí, quando foi, eu esperei ela fazer aniversário dia 4 de março de 93, ela fez 18 anos. Daí dia 6 nós estávamos casando, 10 meses depois. Porque eu aprendi que eu tinha que obedecer a palavra de Deus, se eu quisesse uma mudança real. Por isso que daí eu fiz um ano de propósito. Eu falei, se realmente esse Deus mudar toda a minha vida, mudar a minha história e libertar e curar ela. Então, 10 meses nós estávamos casados, lá vão 31 anos, temos um filho de 29 anos, né? E lá comecei a largar, devagarzinho. Meu apelido era Animal na época, né? Animal? Animal, o pessoal me chamava de Animal. Eu andava de mão dada com ela de Bíblia, saindo dos lugares. O pessoal chamava ou JL ou Animal. Daí eu me lembro até hoje, o cara, de crente, Animal, chega aí. O pessoal me chamava, né? Eu chegava bravo, tipo Paulo, né? Tá me chamando, eu sou crente agora. Agora, antigamente tu não me batia, quer me bater agora? Eu sou crente agora para me chamar de Animal, né? Tipo Paulo quando se converte. Né? Mas com o tempo a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo que muita coisa isso que é interessante, né? É deixar ser moldado pela palavra. Tem muita coisa para mudar ainda. Ixi, se eu mudei 1%, ainda é muito, mas muita coisa. É um processo, né? Legal. Todo dia tu é mudado, tu vai sendo mudado.